Em seu pronunciamento público, o primeiro, após a Operação Métis realizada no Senado na semana passada, o presidente Renan Calheiros criticou duramente o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, e disse que a Polícia Federal utiliza, aspas, métodos fascistas por ordem de um juizeco de primeira instância. Quem seria o juizeco de primeira instância? Seria o juiz lá de Brasília, Dr. Vandisley? Acho que é ele, sim, foi ele que autorizou, né? Não é o Moro. Bastante irritado, ele atacou também o que considerou excesso da Lava Jato. Renan afirmou que é inacreditável que uma pinimba de agentes policiais de um poder acabe definindo uma crise constitucional e institucional. O senador se referia à direção de um policial legislativo que deu origem à ação que culminou com a prisão dos 4 policiais, policiais legislativos que trabalham no Senado. Aliás, foram 5, 4 já foram liberados, apenas o chefe continua preso. Quem está aqui conosco é o delegado, o Dr. Edson Garuti, que é diretor regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, aqui em São Paulo. Dr. Edson, boa noite, obrigado pela... Boa noite. Muito obrigado, bem-vindo. Edson, o que significa essa proposta que está rolando no Senado, né, de coibir abuso que poderia ter sido cometido ou pela Polícia Federal ou pela Justiça Federal? Nós temos o projeto de lei 280, que tramita agora no Senado Federal, que tende a modificar a lei de abuso de autoridade. A pretexto de trazer uma melhor legislação do abuso de autoridade, traz ali no meio alguns caroços, algumas coisas esquisitas que o profissional de direito, quando lê aquilo, percebe que tem coisa esquisita ali dentro, né? Mas para o leigo fica a ideia de que não, estamos fazendo uma legislação inovadora que vai controlar o abuso de autoridade. Não é o que vemos. Quando a gente desce no detalhe da lei, do projeto de lei, a gente vê muita coisa esquisita. Que, se aprovado da forma como está, inviabilizará operações do porte de uma lava-jato, de uma acrônimo, de uma zelotes. Inviabilizará operações policiais, inquéritos policiais deste porte. Edson, pode me dar um exemplo do que tem lá dentro que pode viabilizar essas operações? Sim. Um dos pontos que eu considero bastante importantes de serem observados ali é quando trata do levantamento do sigilo. Nós vimos na Operação Lava Jato que após a deflagração, naquela fase ostensiva da operação, né, a operação policial o que é? É um inquérito policial que tem uma fase velada, que é a investigação acontecendo, e tem uma fase ostensiva, que é quando as equipes policiais coordenadas ali pelo delegado de polícia, elas vão às ruas para colheita de provas, para cumprir mandados de prisão e etc. Após a deflagração das fases ostensivas, o juiz Sérgio Moro, por um entendimento jurídico, uma hermenêutica dele, justificada juridicamente, decidia pelo levantamento do sigilo das informações colhidas. O sigilo era até antes da deflagração. Deflagrado, ele levantava o sigilo. Isso permitia à sociedade e à imprensa ter acesso a tudo aquilo que estava sendo investigado, a todos os documentos que ali estavam formalizados. Porque o juiz Sérgio Moro entendia que isso era dever do Estado, dar este nível de publicidade à imprensa, à sociedade, para que houvesse um controle sobre, não só sobre os investigados, mas um controle sobre as autoridades investigantes. Pois bem, neste projeto de lei 280, a pretexto de se regulamentar melhor o abuso de autoridade, está previsto que fica proibido fazer este levantamento do sigilo antes da denúncia. Entendo. Agora... Então, tudo aquilo que a imprensa teve acesso sobre a Operação Lava Jato, não teria. Não teria. Agora, Edson, quando eles acusam, por exemplo, a empresa de estar fazendo uma espetacularização da notícia, ou então que é uma demonstração midiática, quer dizer, dar conhecimento para a população é isso? A população não tem direito de saber? Tem pleno direito de saber o que é investigado, a forma como é investigado. Existem momentos para isso, né? Uma investigação na sua fase velada, na sua fase mais sigilosa, é prudente que não se dê conhecimento, né, sobre o que está acontecendo. Por quê? Pelo simples risco de se perderem as provas.
de se sumirem as provas, sumirem as testemunhas, né? Mas, após um determinado momento, e isso o juiz Sérgio Moro entendeu após a deflagração, e aí a justificativa jurídica ele deu racionalmente, como um juiz tem que fazer, fundamentadamente, é necessário que a sociedade tenha acesso à imprensa e à sociedade. Aliás, isso é do sistema brasileiro. O inquérito policial, né, depois de concluído, ele integra a ação penal. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a ação penal ela é pública e o inquérito policial vai integrá-la. Passa a ser público. Passa a ser público. Então, todo mundo que quiser ter acesso depois, nesse momento, e controlar tudo o que foi feito pela polícia judiciária na investigação, vai ter acesso. É diferente da Itália, onde o inquérito não vai integrar a ação penal. Então, nós temos mecanismos de controle no Brasil para controlar essa Então, você acha que espetacularização. seria desnecessário essa proposta, dizendo, aspas, coibir um abuso de autoridade? Porque imagina abuso de autoridade, eu vou te falar como leigo, né? Puxa vida, o policial chegou lá e tal, me pegou pelo braço, me levou pela delegacia, não havia razão nenhuma, cheguei na delegacia, o delegado me deu uma prensa, mas depois é abuso de autoridade, pô, não fiz nada. Eu acho que é assim que a população entende abuso de autoridade próximo. Nós estamos falando de uma coisa maior, é isso? Sim. Existe uma lei de abuso de autoridade atual, que ela é do ano de 65, mas está em vigor e é utilizada, é muito utilizada. Acontece que o abuso de autoridade é a autoridade pública, policial ou não, né, juiz, as autoridades públicas praticarem irregularidades, ilegalidades na sua atuação funcional. Esse é o abuso de autoridade, né? E ele é coibido por esta lei de abuso de autoridade de 65 e por diversos outros normativos. Então, uma tortura, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma tortura. É penalizada na lei de abuso de autoridade? Sim, pode gerar demissão da autoridade que praticar uma tortura. Agora, além da lei de abuso de autoridade, tem o crime de tortura, que está previsto numa outra lei. Então, o direito é um sistema normativo, né? Ele tem as previsões legais. E na medida em que se tenta fazer nesse projeto algumas alterações pontuais, o sistema jurídico ele acaba sofrendo ali. Então, tem alguns Edson, pontos... parece que de vez em quando, quase com uma ameaça. Essa proposta já veio há uns 2 ou 3 meses atrás, voltou agora de novo, né? Parece que assim, cada vez que acontece alguma coisa que chega perto de uns e outros, eles retiram isso da gaveta e dizem, tá vendo, nós vamos levar isso aqui para o plenário. Esse ponto é controvertido. Assim, o direito e a política, eles caminham... eles são dois lados de uma mesma moeda, o direito e a política, né? A política faz o direito, mas o direito também faz a política, eles caminham de uma forma, às vezes, atribulada e às vezes de forma calma, né? E no caso deste projeto de lei especificamente, a gente tem notado isso. Ele vai e volta às manchetes dos jornais conforme alguns interesses pontuais que vão aparecendo, né? É curioso isso, né? Curioso. No aspecto técnico, que é o que eu posso dizer, né? Eu não sou um estrategista político, eu não sei falar sobre política, mas no aspecto técnico não é um bom projeto, tem muita coisa escondida ali que é para minar as instituições, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, muita coisa escondida ali no meio. O delegado Edson Garuti, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, aqui em São Paulo, conosco. Edson, eu tenho aqui temas processuais penais de atualidade. É um livro escrito por delegados da Polícia Federal, é isso ou não? Delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa expertise nas investigações. Sim. É um tema que tem muito pouco trabalho acadêmico escrito, né? O inquérito policial ele é muito pouco explorado nos meios acadêmicos. Então, os delegados resolveram botar a mão na massa
e o pessoal aí do mais alto gabarito aí tem mestres, doutores nas faculdades de ponta escrevendo sobre o tema que é o nosso dia a dia, é o nosso arroz com feijão, então acho que tem muita coisa para ser Isso aqui é importante aprendida. não só para você, suponho que para os advogados também? Para os advogados, para os estudantes, o inquérito policial ele tem passado por modificações profundas nos últimos anos, né? Para os advogados, o advogado cada vez mais tem um papel mais ativo na investigação, né? Uma recente alteração do Estatuto da OAB trouxe esse papel mais ativo para os advogados, então as transformações estão acontecendo e a gente tem que acompanhar isso no meio jurídico, né? Academicamente falando. Tá, e uma das formas, então, é o livro que eu tenho aqui. Esse livro ele traz diversos artigos sobre os variados temas, todos sobre esse tema central do inquérito policial, né? Então é bastante interessante. Eu imagino então que onde? Na livraria da OAB você deve encontrar, onde mais? Encontramos aí na internet da vida, se colocar. Vai achar lá. Vamos achar esse livro aí. Tá certo. Edson, obrigado então pela sua participação conosco. Muito Prazer, grato. foi meu. Muito obrigado. Viu? Até mais. Agradeço. Obrigado. Bom, então nós estamos aí com a participação e eu gostaria então de temas processuais penais da atualidade, né? Escrito aqui por um conjunto de delegados para as pessoas que se interessam pelo tema, especialmente então na área do direito ou na área do pessoal que trabalha também na polícia.